Tudo tanto! Saudações alvinegras, ou diria verde e amarelas hoje. Aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí um pré-jogo especial, né, da estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia, que acontece aí nessa quinta-feira. Então vamos fugir um pouquinho aí, né, falar do que está em alta, que é a Copa, que vai estar todo mundo ligado. Para quem gosta de futebol, vamos estar vendo aí o jogo, vamos acompanhar, torcer aí pela seleção. E para isso, hoje fazer um especial. Vou pedir um favor para vocês. Curtam o nosso vídeo, comentem, deixem seus comentários, coloquem aí o palpite que vocês têm aí para o resultado aí da estreia do Brasil. É, compartilhem o vídeo aí com seus amigos, tragam mais cientistas aqui para o nosso grupo. A gente está perto aí dos 1.000, a gente está com 915 já inscritos no canal. Obrigado a todos vocês. É, avaliem a gente aí com 5 estrelinhas, com notas positivas aí nos seus tocadores de podcast. E é isso aí, galera. Bora pro vídeo. Então, eu vou trazer para vocês aí alguns resumos aí de matérias. Então, vou começar falando primeiro aí uma matéria do Globo Esporte, que também saiu nessa quarta-feira, falando aí do Brasil na Copa do Mundo, né? Então, em princípio, jogos do Brasil, acho que esse todo mundo já sabe, né? Então, primeiro jogo quinta-feira às 4 da tarde. O segundo jogo na segunda-feira, 1 da tarde, e o terceiro jogo no dia 2 de dezembro, numa sexta, às 4 da tarde. Então, o primeiro jogo Brasil contra a Sérvia, o segundo Brasil e Suíça, e depois Brasil e Camarões. Esses horários de Brasília, tá? O Globo Esporte também fala da lista dos convocados, né? Então eu vou dar destaque só para os jogadores do Santos, né? Ou que tiveram passagem pelo Santos. A gente tem o Danilo, lateral da Juventus, e o Alexandro, lateral da Juventus, também. No ataque, a gente tem o Neymar, do Paris Saint-Germain, e o Rodrigo no Real Madrid, né? Então, jogadores aí que já passaram pelo time do Peixe. E aí, com relação ao uniforme da seleção, o Brasil vai jogar essa estreia contra a Sérvia com o tradicional uniforme 1, camisa amarela, shorts azul e meia branca. O jogo contra a Suíça também vai ser a mesma coisa, camisa amarela, short azul e meia branca. E o terceiro jogo, aí sim, o Brasil vai jogar de camisa azul, deve ser camisa azul, shorts branco e meião azul. Também é a variação aí do segundo uniforme bastante utilizada. Na sequência, mais uma matéria do Globo Esporte usando o espião estatístico, falando aí dos números do Brasil em todas as estreias, né? Então o Brasil jogou 21 estreias, foram em 21 Copas do Mundo, a gente está indo para a 22ª, o Brasil participou de todas as Copas. Foram 16 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas, o aproveitamento é de quase 81%. Foram 47 gols, o que dá uma média de 2,23 por jogo, e gols sofridos foram 19, que dá uma média de 0,9 por jogo. E todas as vezes que o Brasil foi campeão do mundo, o início foi com o pé direito, foi vencendo e marcando pelo menos 2 gols. E nunca aconteceu de um adversário de estresse repetir ano de título. Então, a gente ainda não jogou contra a Sérvia, vamos jogar contra a Sérvia, quem sabe é um bom sinal aí para a gente chegar até a final e levar o caneco, trazer o Hexa. Em todas as estreias que o Brasil teve título, o Brasil em 1958 fez 3-0 em cima da Áustria, com 2 gols de Mazzola e um de Nilton Santos. Em 62, o Brasil fez 2-0 em cima do México, com os gols de Zagallo e Pelé. Em 70, o Brasil fez 4-1 na Tchecoslováquia, com um gol de Rivelino, um de Jairzinho e 2 do Pelé. Em 94, o Brasil fez 2-0 em cima da Rússia, com Romário e Raí marcando um dos gols. Em 2002, o Brasil ganhou de 2-1 contra a Turquia, com gols de Ronaldo e Rivaldo. O resultado mais comum das 21 estreias em Copa, o placar que mais aconteceu foi 2-1, e aconteceu em 5 primeiros jogos, que dá quase 24% dos jogos, quase um quarto aí das estreias. E só num desses anos que o Brasil ganhou por 2-1, o Brasil terminou como campeão, que foi em 2002. Então, em 82, o Brasil ganhou da União Soviética por 2-1, com gols de Sócrates e Éder Aleixo. Em 90, o Brasil ganhou de 2-1 da Suécia, com 2 gols do Careca. Em 98, Brasil 2-1 na Escócia, com gols de César Sampaio e um gol do Tom Boyd contra. Em 2002, o Brasil fez 2-1 em cima da Turquia, Ronaldo e Rivaldo, que a gente já falou. Em 2010, o Brasil ganhou da Coreia do Norte por 2-1, com gols de Maicon e Elano. Elano aí, Santos marcando aí um gol em Copa do Mundo. E a equipe que o Brasil mais enfrentou em estreias foi o México. Foram 3 oportunidades. Em 62, o Brasil enfrentou o México e terminou como campeão. Então, em 50, o Brasil fez 4-0 em cima do México, com 2 gols de Ademir Menezes, um de Jair e outro de Baltazar. E em 54, o Brasil fez 5-0 no México, com um gol de Baltazar, um de Didi, 2 de Pinga e 2 do Pinga.
e mais um do Baltazar. E em 62, Brasil 2-0 México, com gols do Zagallo e Pelé, que a gente já falou antes. Duas oportunidades que o Brasil perdeu, foram duas derrotas, foram lá no começo da história da Copa do Mundo. Em 1930, o Brasil perdeu de 2-1 para a Iugoslávia, Preguinho fez o gol do Brasil, e em 34, o Brasil perdeu para a Espanha por 3-1, com um gol brasileiro marcado por Leônidas da Silva. E o jogo do Brasil em Copas do Mundo que teve mais gols no jogo foi a estreia em 38. Foi na França, o Brasil ganhou da Polônia por 6-5. E foi a única vez que um jogador brasileiro marcou 3 vezes numa primeira partida de Mundial com Leônidas da Silva. Os outros gols do Brasil foram de Romeu Pellixiari e Perácio 2 vezes. E só teve um jogo que o Brasil não fez gol na estreia, que foi um 0-0 com a Iugoslávia em 74 na Alemanha. Então aí temos muito bons, né? Os números do Brasil em estreia são muito absurdos, então que seja aí um bom sinal, um bom pensamento. Agora vamos dar uma quebrada para falar da Sérvia, o nosso adversário, né? O Mitrovic deve enfrentar o Brasil, ele está recuperado da lesão que tirou ele do amistoso preparatório, só que o Kostic ainda tem um problema físico e talvez não jogue, então um dos titulares do meio de campo talvez não leve. Brasil, às 16 horas no Luseio. O técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, não revelou qual que é o time titular, mas já sabe que pode contar com Mitrovic, que é uma das estrelas da seleção. Ele é jogador do Fulham da Inglaterra, tinha sofrido uma lesão no pé no dia 29 de outubro e não tinha se recuperado. E aí ficou de fora do amistoso do Bahrein, que foi o último da preparação da Copa, mas está 100% para enfrentar o Brasil. Só que ele não sabe se vai poder contar com Filipe Kostic, que é jogador da Juventus, também em recuperação. Aí a declaração dele: Mitrovic está recuperado de lesão e treina com a gente sem dores, sem problemas, mas o Kostic ainda é dúvida, está lesionado, estou sendo honesto, disse o treinador. E horas depois da coletiva, o Mitrovic participou normalmente do último treino da Sérvia antes da estreia. Mitrovic, jogador de 28 anos, tem 12 jogos na atual temporada e 9 gols marcados. Na temporada foram 46 partidas e 43 gols, além de 7 assistências. Então a presença dele era vista com muita importância para a seleção, é um dos principais jogadores do time da Sérvia. E o Kostic tem 21 jogos pela Juventus na atual temporada. Ele tem um gol marcado e 6 assistências. Se ele tivesse à disposição, seria titular, mas tem que se recuperar até para as próximas rodadas, né? Então a escalação, em princípio, né? A possível escalação. No gol, Vanja, Milinkovic, Savic. Na zaga, Milenkovic, Velikovic, Pavlovic, são 3 jogadores aí na defesa. No meio de campo, Zivkovic, Gudelis, Sergei Milinkovic, Savic, Mladenovic, Tadic. E no ataque, Mitrovic e Vlahovic, que são os destaques aí, os 2 bons atacantes do time da Sérvia. E agora vamos falar aí da seleção brasileira, esquentando para sua estreia. A seleção faz o último treino antes da estreia na Copa contra a Sérvia, veja a escalação. E a imprensa só pode acompanhar 15 minutos da atividade de quarta, mas já está preparado aí que o técnico Tite já montou o time. Então, o Tite fechou o treino de ontem, terça-feira, e o treino de segunda e quarta ele só deixou 15 minutos. Mas o Globo Esporte levantou qual que vai ser a escalação, porque o Tite não revelou qual que vai ser o time titular, mas o GE apurou a escalação. Vou até ver aqui que ele fala de... Em princípio, o Fred deve ir para o banco e optar por 4 atacantes aí, com Vini Júnior e Paquetá começando aí o jogo. Então, em princípio, a escalação com Alisson no gol, Danilo e Santos na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos e o Alexandre também em Santos na esquerda. Casimiro e Lucas Paquetá no meio de campo, Rafinha na direita, Vini Júnior na esquerda, Neymar e Santos também, e Richarlison no comando do ataque. E que na vitória por 3-0 em Gana, em setembro, o Tite adotou a equipe parecida, só que os laterais eram diferentes. O Éder Militão e o Alex Telles é que foram titulares. E então, em princípio, a ideia é ter 2 atacantes de velocidade, mas que também voltam para recompor ali dos lados. O Neymar trabalhando mais próximo aí do Richarlison e acho que com espaço e liberdade para cuidar ali do meio de campo. E Casemiro e Paquetá para marcar e contribuir também no ataque com as criações de jogadas, principalmente o Paquetá. Então, eu acho que é um time bem ofensivo, é um time que tem potencial de trazer um bom resultado e com vontade, marcando mais em cima e demonstrando bom futebol. A gente tem que tomar muito cuidado,
porque em alguns momentos, mesmo o Brasil fazendo a campanha muito boa das eliminatórias e também amistosos, a gente viu que os times até tinham algum espaço e conseguiam chegar em alguns momentos. E na Copa é muito complicado, porque os times eles, às vezes são cirúrgicos, assim, né? Tem qualidade e conseguem jogar por uma ou duas bolas ali que podem matar o jogo. Então, tomar bastante cuidado. Espero que o Brasil entre muito concentrado. Acho que a concentração e a entrega vão ser fundamentais. Então, como dissemos, repetindo, Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior, na frente Neymar e Richarlison. É um time ofensivo, é um time com muito potencial de trazer alguma coisa. Lembrando também que nada impede dele depois retirar um dos jogadores, colocar o Fred, fazer um meio de campo um pouco mais pesado, se ele enxergar, né, que existe essa necessidade. Mas eu acredito que como o Rafinha e o Vini Júnior são jogadores assim que, além de ter velocidade para ir, eles voltam, compõem bem, deve ser um time que vai ser compacto, marcando ali com duas linhas de quatro e contando com o Neymar e o Richarlison trabalhando mais em cima dos zagueiros adversários e espero que em cima do volante também, né? Acho que é mais importante em cima do volante do que necessariamente de zagueiro. A menos tenha zagueiros aí com boa qualidade para sair. Agora lendo aqui o blog do painel tático do Leonardo Miranda, que é um cara que fala bastante de tática e tudo mais. E ele fala aqui sobre o potencial, de como que o time deve formar. E ele já fala, né, que a tendência é ser Casemiro e Lucas Paquetá no meio, com quatro jogadores mais à frente, e que a formação foi testada nos treinos de segunda e terça e deve ser repetida na quarta. Isso foi antes do treino, né? A forma de jogo não muda e deve ser próximo do que a seleção jogou na vitória de 3-0 sobre Gana. Vini e Rafinha jogaram juntas, Lucas Paquetá formou o duplo de volantes. A única mudança é Danilo no lateral. E Rafinha e Vini Júnior como pontas. Ele fala que isso abre o campo, né? Então é tipo que o jogo seja mais amplo no meio, né? Então, eles vão buscar os lados para driblar e tentar uma jogada individual. E o posicionamento se mantém com os reservas. Se entrar Antony, Rodrigo, Martinelli, a ideia é a mesma. Então, o Paquetá ele sobe mais pelo meio, caindo um pouco mais pelo lado direito, mais próximo do Rafinha. O Richarlison mais à frente, com o Neymar mais próximo, trabalhando entre o Vini Júnior e o Richarlison. E aí os Casemiro um pouco mais atrás, Alexandre chegando e o Danilo chegando do outro lado para formar um grupo bem coeso, assim. E ele quer tentar aumentar as jogadas individuais e dribles nesse desenho, porque eles recebem a bola bem abertos, com pouca marcação e pode ir para cima, e também com bastante inversão de jogo, né? Os laterais ficam mais próximos do meio de campo para ajudar a construir o jogo, ao invés de serem jogadores que apoiam chegando ali de fundo, eles fecham um pouco mais pelo meio para ajudar na construção. Então eles trocam passes com os zagueiros e fazem aí e mais próximos ali entre os zagueiros e os volantes para poder fazer esse trabalho. Que é um jeito que a maioria dos laterais tem jogado ultimamente, né? São jogadores que jogam um pouco mais pelo meio para dar liberdade para os pontas, né? Não são mais tantos laterais que apoiam, passam por trás e tal. Então, é, é uma coisa assim que o Danilo faz muito bem na Juventus, é o tipo de trabalho que ele faz lá, então faz sentido até dentro do que o Tite está pensando. E é um dos motivos do Daniel Alves também estar na escalação, né? Que é algo que ele fez bastante, principalmente no Barcelona. No Barcelona, ele caía um pouco mais pelo meio para trabalhar com o Messi, que ficava mais aberto. E o Paquetá vai ter um pouco de liberdade aí para se mexer, para poder voltar, construir e tal. Então ele tem que se mover pelo meio de campo para ajudar a construir jogadas e a bola para chegar com qualidade no Neymar. E o Paquetá e o Neymar são esses caras que vão se mexer, vão aparecer. O legal de ter o Paquetá é que daí o Neymar não precisa voltar tanto. A tendência é que ele pegue a bola já mais perto do gol, que é muito melhor aí para tirar o que o Neymar tem de melhor, né? E se o Paquetá buscar a bola, o Casemiro vai um pouco mais para frente e vice-versa, sabe? Para dar opção de passe, para ter essa construção de jogo, essa troca. E o Neymar e o Paquetá jogando mais próximos para um procurar sempre o próximo. E o Neymar deve estar sempre entre as linhas, né, entre os volantes e os zagueiros, para poder receber a bola para jogar como um meio atacante. E o Paquetá avança para jogar no mesmo setor para deixar o Neymar mais solto, né? Porque daí ele também puxa a marcação, porque daí o Neymar, ao invés de ficar num box ali fechado, com vários marcadores, daí eles têm que se dividir e o Paquetá acaba ajudando a abrir o campo e eles têm que flutuar. Sempre procurar o espaço vazio. A função dos dois meias é procurar o espaço vazio para criar jogada e achar os melhores companheiros aí melhores posicionados. Então a marcação deve ser avançada
e no campo de ataque, né? Então, um time que vai marcar mais em cima, mais ou menos o que viu contra a Gana, né? Pressionando a saída de bola lá no campo de ataque. E o Paquetá forma a dupla de volantes e marca quem aparece daquele lado. E o Vini Júnior não fica tanto na frente e fecha a lateral, né? Então, mas ele não retorna até o fundo, ele fecha ali a lateral, mas sem ter que recuar tanto. Até porque daí o Casimiro cai mais para esse lado e faz a função aí ajudando também na marcação. E em princípio é essa escalação, né? O Brasil jogando aí com um time bem mais ofensivo, mas que ao mesmo tempo pode complicar a saída de bola aí do adversário. Repetindo a escalação: Alisson no gol, Danilo e Santos, Thiago Silva, Marquinhos na zaga e Alexandro e Santos na esquerda também. Casimiro e Lucas Paquetá no meio, Rafinha e Vini Júnior na esquerda, Richarlison e Neymar e Santos aí. Boa sorte aí para a seleção, para o técnico Tite, que a gente comece bem aí esse campeonato aí para tentar buscar o Hexa. E aonde que vai dar para ver esse jogo? 4 horas da tarde você pode assistir em várias opções, vai ter muitos canais que vão passar. Então você vai ter na transmissão da TV aberta na Rede Globo, na TV fechada pelo Sport TV e pelo Sport TV 2, e nos streamings Globoplay e o FIFA Plus. Então, isso você consegue ver. E na internet você consegue ver no YouTube, na Cazé TV com o Casimiro ou na Twitch do Casimito. Então, qualquer uma dessas opções você pode assistir, vai ter como ver o jogo em várias possibilidades aí de transmissão. Boa sorte, Brasil, que comece bem aí a sua estreia, que a gente possa jogar o melhor possível e trazer um bom resultado, né? Seria legal já começar com a vitória, porque daí dá uma tranquilidade, porque são só 3 jogos. Você já estrear com uma vitória te permite aí que mais uma vitória você se classifique e às vezes com um empate ou 2 empates também consiga levar. É lógico que o ideal é ganhar todas, começar bem para terminar em primeiro, para ter um caminho relativamente mais fácil. Em teoria mais fácil, né? Mas daí depende da classificação dos adversários dos seus grupos. Galera, obrigado você que acompanhou aí nosso trabalho. A gente está tentando trazer algumas coisas aí do Santos nesse momento, mas como a gente tem a Copa rolando em paralelo, sempre que tiver um jogo do Brasil, vamos tentar fazer aí o pré-jogo e o pós-jogo para trazer as melhores informações, além de tudo que sair aí do Peixe relativo aí a principalmente contratações, chegadas e saídas. Em princípio não tem tanta novidade, né? Mais ou menos aquilo que a gente já falou, quem está saindo já foi, quem está chegando aí, especulações, né? Nome mais forte sendo falado do Edenilson, mas parece que o Atlético Mineiro também entrou na jogada, né? O que complica nosso lado. E tem também a questão aí do Cristal, do meio do Huracan, mas parece que o Grêmio também entrou na jogada. Também complica o nosso lado. E parece que o Grêmio aí já chegou com uma proposta um pouco mais pesada em cima do Cristal. Do Edenilson, o Atlético Mineiro tá trabalhando a negociação, mas o Santos está batendo em cima, tá querendo, porque é um pedido aí do Odair Helm. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, avalie a gente aí nos tocadores de podcasts, melhor nota possível para a gente ter aí uns bons resultados. Um grande abraço e para cima deles, rumo ao Hexa, vai Brasil. Até mais.